Olá a todos, o meu nome é Mariana Pereira e sou psicóloga clínica na oficina de psicologia e estou aqui hoje com o Nuno. Bom dia, Nuno. Bom dia. Sim. Eu se calhar também devia apresentar. Nuno Mendes Duarte, também psicólogo clínico e diretor clínico da oficina de psicologia. Boa. E hoje reunimos aqui porque em outubro lançámos um desafio. Em outubro celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental e, portanto, nas nossas comunicações decidimos trazer perguntas. Não quisemos oferecer respostas a ninguém este ano. Achamos que as respostas são elas muito complexas e têm de ser muito personalizadas. Portanto, decidimos trazer aqui o convite para colocar os leitores da nossa newsletter a refletir sobre aquilo que estão a vivenciar. Isso, exatamente. Ou seja, houve aqui uma proposta que nos pareceu que, face àquilo que tem sido uma tendência, até nos últimos anos, de tentar oferecer muitas ferramentas, muitas estratégias, que têm o seu espaço, obviamente, e que são úteis. Pareceu-nos que, por outro lado, também era importante partilhar a ideia do que é cuidar da saúde mental com os profissionais de saúde mental num espaço de consultório, que muitas vezes leva a que sejam feitas perguntas para conseguir desenhar os melhores planos de intervenção para então cuidarmos da saúde mental. E foi nesse sentido que foi essa proposta, que no fundo era um breve PDF, com algumas perguntas que pudessem organizar um tempo e um espaço de reflexão para quem nos estava a ler. Certo. E no fundo ficámos aqui muito satisfeitos com a adesão e com as respostas, porque na verdade foi-nos chegando vários tipos de e-mails. Recebemos respostas muito completas, muito pensadas, em que percebemos que claramente as pessoas tinham conseguido tirar ali um tempo do seu dia para refletir. Recebemos outras, assim, um bocadinho mais personalizadas àquilo que a própria pessoa estava a vivenciar, e recebemos ainda outras, como quase um agradecimento a este espaço que nós criámos, em que no fundo a pessoa estabeleceu consigo mesma o compromisso de, bem, se calhar agora não é muito cómodo para mim ou conveniente encontrar este espaço para refletir, mas fica aqui o lembrete do meu lado e vou fazê-lo no futuro, quando for possível. Isso. Ou seja, essa variedade de respostas mostra bem uma primeira coisa, que eu acho que ao longo dos anos nós percebemos e temos esta noção, e cada vez mais hoje em dia é difícil, que é encontrar tempo e espaço para que nós consigamos atender ao que está a acontecer connosco, perceber hum, estas perguntas, porque é que organizam a informação de eu estou-me a sentir tendencialmente em baixo, estou-me a sentir tendencialmente ansioso. Às vezes as pessoas não conseguem dar o nome às suas emoções, o que é perfeitamente normal. E, portanto, a sensação de será que cada uma destas perguntas, e convido no final deste vídeo a verificarem essas perguntas novamente, ou seja, se cada uma destas perguntas orienta as pessoas para o que há na minha vida que poderá estar a depender de mim e o que há na minha vida que não estará a depender tanto de mim. E, portanto, muitas vezes este desafio muito grande na saúde mental, que é o que é que existe no sistema no qual nós habitamos, e entenda sistema o contexto socioeconómico no qual estamos inseridos, as nossas relações e a qualidade dessas relações, a forma como nós temos uma história prévia de antecedentes familiares em que já existe ou não alguma dificuldade ou perturbação psicológica, e portanto, e se calhar acrescentar uma ideia que muitas vezes as pessoas têm alguma resistência, que é a própria noção de a vida foi-nos brindando com mais sorte ou com mais azar. E é sempre um tema fascinante, enfim, não vai ser aqui o objeto da nossa conversa, mas um bocadinho como se nós víssemos a genética, se quisermos, a noção do ambiente e o nosso crescimento e as pessoas com quem nos relacionamos, o contexto no qual estamos neste momento a viver, seja do ponto de vista profissional também, e depois esta ideia, nesse percurso todo, qual foi a sorte ou azar com que a vida nos foi brindando. Portanto, a conjugação de tudo isto, muitas vezes leva-nos a viver o nosso dia a dia um bocadinho em piloto automático, a saber que não estamos bem, mas muitas vezes a ter dificuldade em mapear este não estar bem. E este mapear de o que há aqui, qual é o contexto, qual é a história. Existe na história alguma coisa que me permite perceber o sítio onde estou agora? Existe na minha própria história, portanto, quando eu digo a história, é na história genética e na história dos meus familiares, algo que me permita perceber isso? Existe na história que nós retiramos numa anamnese em consulta, a anamnese é a entrevista clínica, que nós fazemos para perceber o que é que foi acontecendo ao longo do tempo que pode ajudar a perceber o sítio onde está agora.
E depois a própria noção de qual é o contexto do momento, ou seja, quais são os fatores estressores, por exemplo, o que é que está a acontecer para eu me sentir ou me ter sentido pior nos últimos tempos. E aqui falamos da área da intervenção em que os psicólogos têm todas as ferramentas para fazer este mapeamento. E, portanto, eu diria que este mapeamento, que lhe podemos chamar um mapeamento diagnóstico também, é muito difícil que as pessoas façam por elas mesmas. Ou seja, de facto, algumas perguntas que nós lançamos é para ajudar as pessoas a perceberem o que é que está a acontecer com elas e qual é que é a zona em que as tais estratégias, as tais ferramentas podem ajudar, em que ainda não é preciso uma intervenção de um psicólogo. Depois começamos a ter, de facto, a necessidade de uma intervenção em que é preciso saber que perguntas fazemos e de que forma é que essas perguntas estão informadas por um conhecimento clínico. E esta questão é essencial. Nós, psicólogos, fazemos perguntas informadas por conhecimento clínico. Quando estamos a perguntar ao longo de uma primeira consulta a uma pessoa, quando ela nos transmite que está a viver ansiedade, por exemplo, e diz é muito difícil, passo o dia muito acelerado. Havia uma das pessoas que falava isso, se eu não me engano, nas respostas que nos enviou, não era? Ou seja, esta ideia de estou permanentemente acelerada, tenho uma sensação de não conseguir baixar a ativação, tenho dificuldade em adormecer. Ora, isto não é possível responder apenas com a ideia de vamos melhorar hábitos de sono, faça relaxamento muscular à noite, cuidado com os ecrãs, retire os ecrãs e vamos ver se mais 2 ou 3 regras de higiene de sono melhoram. Não é possível porquê? Porque nós temos que ver uma resposta individualizada do que é que está a acontecer para aquela ativação. Portanto, há este risco, e era para isso que queríamos alertar neste mês da saúde mental, este risco de colocarmos respostas que são boas respostas, que pá, não há nada de errado no relaxamento muscular de Jacobson, não há nada de errado na higiene do sono. Mas muitas vezes a ideia de que as pessoas podem estar a fazer este tipo de técnicas, mas sentirem-se frustradas com a ideia de então eu estou a fazer isto e não melhor porquê? E muitas vezes a questão está porque eventualmente não temos o mapa total da concepção do que é que está a acontecer consigo para perceber quais as melhores linhas de intervenção para melhorar. E esta parece-me ser uma questão daquilo que foi surgindo nas respostas essencial. Sim, existem técnicas que nos podem ajudar, mas por outro lado, existe muitas vezes a necessidade de consultar de facto um psicólogo, um profissional no fundo de saúde mental, que eu acho que as pessoas às vezes não têm noção de que estudou 5 anos para ter o conhecimento clínico e muitas vezes, e em muitos casos, existe a especialidade avançada em psicoterapia, que são normalmente mais 5 anos de estudo. Portanto, são 10 anos de estudo para que nós consigamos perceber o que é a fisiologia do corpo humano, perceber como é que são as emoções, o que é que significam as emoções, como funcionam as emoções, a sua ligação aos nossos pensamentos, porque é que nós pensamos como pensamos e de que forma isso está ligado às emoções, e os nossos comportamentos. E muitas vezes esta noção de aí, então nós temos uma coisa chamada necessidades psicológicas que no fundo toda esta estrutura tenta hum, ajustar, levar-nos a cumprir essas necessidades e é difícil, por vezes, dar essa noção às pessoas de o que é que nós fazemos em consulta e porque é que em consulta, além do mapeamento, depois há respostas que nós precisamos ter. Certo, certo. No fundo, não antecipou aqui uma das perguntas que me foi surgindo, que é qual é que é a principal diferença entre responder a estas questões sozinho em casa e em fazê-lo com o apoio de um psicólogo. Eu, no fundo, foi trazendo aqui esta questão da personalização, que de facto os psicólogos são profissionais capacitados. Vou fazer aqui um enquadramento do que a pessoa traz e vão personalizar um bocadinho esta rota de intervenção. E face a isto, gostava de lhe perguntar quais é que são os principais riscos quando as pessoas fazem isto em casa sem este acompanhamento personalizado, porque hoje em dia temos tanta informação e vemos técnicas de respiração, vemos prática de exercício físico e muitas vezes é fácil colocar-nos nesta posição em que queremos testar tudo para ver o que é que funciona e isso nem sempre é o ideal. O que é que tem a acrescentar sobre isto? Sim, eu estava a pensar, Mariana, quando nós falamos sobre riscos deste tipo de lógica, não é? Eu dizia há pouco, as técnicas são úteis. Eu próprio escrevi um livro, Superar a Ansiedade, que tem um conjunto de técnicas e de lógicas de intervenção, exatamente porque nós temos que ter sempre este balanceamento entre
poder tornar acessível o conhecimento às pessoas e, portanto, as pessoas terem acesso ao conhecimento de algumas medidas que podem fazer até para prevenir situações mais graves de saúde mental. Pessoas que muitas vezes têm a dificuldade na acessibilidade a serviços de saúde mental, poderem sentir que pelo menos têm algumas possibilidades através desse conhecimento, poderem regular um pouco do sintoma da ansiedade, por exemplo, e uma técnica como a respiração abdominal, quando é aprendida, podem muitas pessoas fazer a diferença no seu dia a dia, na possibilidade de dizer: Ok, eu fazendo a respiração abdominal consegui baixar esta ativação. E como está lá o racional, por exemplo, no livro que explica a fisiologia, explica porque é que a respiração abdominal vai diretamente regular a sensação ansiosa que se está a viver naquele momento, naquele período e naquele pedaço, nós conseguimos algum alívio do sintoma. E o risco é exatamente este, ou seja, eu estou a falar de um dos ganhos para falar então dos riscos. O ganho é as pessoas têm mais conhecimento, mais acessibilidade. O risco é sentirem que com essa acessibilidade e com esse conhecimento estão de facto a reestruturar completamente ou até a tratar uma perturbação de saúde. E isso não é possível lendo um livro. Ou seja, aquilo que nós fazemos quando estamos a escrever livros, quando estamos a escrever conhecimento, quando estamos a escrever artigos, quando estamos a gravar, como agora, este vídeo, ou estamos a gravar áudios, tudo isso é disponibilizar às pessoas ferramentas para que elas saibam que conseguem endereçar zonas e de uma forma mais completa perceberem em que é que algumas das técnicas as podem ajudar a regular e a sentirem melhor, eu diria até neste eixo de como é que eu, em termos de pensamento, consigo perceber o que está a acontecer comigo e fazer alguma diferença aqui, como é que eu, em termos de emoções, consigo o que está, no fundo, escrito e pensado para as pessoas perceberem o que é regular emoção, porque todos estes termos necessitam sempre de um racional. E, portanto, o risco é este, é as pessoas ou aderirem a breves técnicas sem grande racional, e esse é um risco grande, portanto é importante que haja sempre um racional na base daquilo que se está a fazer, mas eu diria que um dos maiores riscos é de facto a frustração que as pessoas podem sentir e a dificuldade em haver uma real progressão e identificação de uma situação de perturbação psicológica que as pessoas não têm noção e que sentem que eu deveria estar a melhorar e porque é que eu não estou a conseguir. E eu diria que este risco é o segundo risco. Portanto, o primeiro seria a frustração e o segundo seria a culpabilização. E isso leva-nos para a tal ideia da responsabilidade versus o sistema. Ou seja, quanto é que é meu, quanto é que eu tenho que me responsabilizar, mas ao mesmo tempo perceber o que é que está a acontecer no meu organismo, o que é que está a acontecer no sistema em que eu estive inserido, se calhar nos últimos 2 anos ou 3 anos, que pode ter tido um conjunto de fatores estressantes ou estressores muito importantes. Será que estou numa relação em que essa relação está a dificultar que eu me sinta bem e que eu consiga ter espaço para introduzir, hum, digamos, diria quase um autocuidado, poderemos pensar desta maneira, que é uma coisa que também é muito falada na ideia de se eu consigo fazer autocuidado, porque é que eu não me sinto melhor? E portanto eu acho que o nosso grande desafio neste mês de outubro e nesta resposta que quisemos dar, foi sempre pontuar estas duas lógicas. Por um lado, sim, cuide de si. Por outro lado, cuidado com a culpabilização excessiva, com a frustração, quando provavelmente pode estar a precisar de ajuda profissional e está a colocar demasiada responsabilidade na sua força de vontade, na ideia de que se tiver controle da sua vida melhora, que se os seus hábitos forem feitos de uma determinada maneira, então vai se sentir melhor. Isto é um risco. Ou seja, é um risco sobre a mensagem culpabilizante de que a saúde e a noção de saúde está apenas dependente da pessoa. E eu queria sublinhar esta ideia, que é, sim, todos nós temos responsabilidade em cuidarmos de nós, quer na saúde física, quer na saúde mental. Sabemos sempre que estamos a falar de estatísticas, de probabilidade, da noção de quando nós não dormimos durante 2 anos de uma forma continuada, com as tais 7 horas, 8 horas de sono, se tivermos um sono fragmentado, se estivermos sempre com ecrãs até às 2 da manhã, se dormimos 4 horas, se acordar, quer dizer,
é perfeitamente razoável pensar que a probabilidade de termos uma situação de perturbação psicológica mais cedo ou mais tarde com um determinado estilo de vida está aumentada. E, portanto, esta ligação não pode ser hum, cortada, nem é esse o nosso objetivo aqui. É exatamente, por um lado, o cuidado, mas por outro lado, e era aí que nós queríamos muito sublinhar, é a responsabilização que me parece excessiva que se está a colocar nas mãos das pessoas, como se tiveres estas ferramentas, se pensares desta maneira, se não deres a ti próprio o tempo e o espaço para perceber que há um conjunto de processos mais complexos, nomeadamente emocionais, corremos sim esse risco de que as pessoas possam sentir que tudo está, mais uma vez, de uma perspectiva muito individualista, na mão delas, Hum. hum, e que possam não estar a atender aos vários determinantes que nós sabemos na psicologia do que é o trabalho de facto em saúde mental. Certo. Isto é algo que surge com frequência em consulta. Pessoas que têm a sensação de que já leram muitas coisas, já aplicaram muitas estratégias nesta lógica de se responsabilizarem muito pela própria saúde, pelos próprios processos de autoconhecimento, mas de alguma forma a sentirem-se frustradas porque chegam a um determinado nível em que já não existem mudanças. Sim, há uma diferença que também é importante, que é, se o trabalho de um psicólogo clínico está vocacionado para um trabalho de saúde e trabalho em saúde mental, hum, e a ideia de, mas espera, eu não tenho que ir só a um psicólogo quando tenho uma perturbação psicológica. Leia-se uma perturbação de ansiedade social, perturbação de pânico, uma perturbação depressiva major. Portanto, a ideia de que existem várias situações, vamos imaginar, eu sentir-me em permanência revoltado com uma dimensão do meu passado, ou a sentir que às vezes até olho de fora e pensar, eu acho que estou aqui a fazer-me um bocadinho de vítima, mas não consigo bem perceber este espaço, ou seja, este espaço para onde vou, psicologicamente, em que sinto, porque é que isto acontece comigo, uma sensação de solidão. E quando nós vemos alguém que está neste espaço, pode já ter tentado um conjunto de estratégias para vivenciar emoções com alguma positividade, ou seja, a ideia de que se eu for ver o mar, se eu correr, se eu fizer exercício físico, eu estou a procurar aumentar as emoções positivas. E isto é um outro debate sobre emoções positivas e negativas que não vamos trazer agora para aqui. Mas a ideia que é perfeitamente aceita em qualquer ahm, situação de primeira linha de intervenção em que nós dizemos, temos aqui um sintoma. Como é que nós queremos movimentar este sintoma? Bom, contrabalançá-lo. Vamos procurar criar espaço para que a pessoa tenha acesso a emoções positivas. Isso vem em vários workbooks, em vários manuais de trabalho. As pessoas que nos estão a ouvir, os psicólogos trabalham também com protocolos e com ideias que estão protocoladas e que a ciência estabelece, e esta é uma delas. Havendo uma situação de distress, ou seja, em que emoções muito fortes aparecem, nós temos um conjunto de estratégias, lá está, uma delas dirigidas mais para como é que eu vou aumentar a tolerância a esta situação de distress, ou como é que eu vou tentar, no fundo, aumentar a sensação de relaxamento para estar menos neste sítio. Isto, por exemplo, são logo duas linhas de intervenção do manual que se dedica à ideia de Distress Tolerance Skills, ou seja, as competências que nós temos para tolerar distress, portanto, mal-estar. E aumentar emoções positivas é uma das coisas que vem nesse manual, num dos exercícios que é dirigido exatamente à ideia de vamos contrabalançar e criar uma sensação de uma emoção positiva. Qual é o problema aqui? É que nós muitas vezes estamos a confundir a primeira linha de intervenção, que é essa que muitas vezes as pessoas têm acesso, nos livros, nos áudios. É fácil escrever, olha, tem este conjunto de coisas, vá procurar emoções positivas. Numa segunda linha de intervenção, o que nós temos é que processar esta revolta. Pode ser a zanga dos porquês, como eu às vezes chamo, que é o porquê eu, porquê que isto aconteceu, porquê. E quando nós estamos neste sítio, quer dizer que nós temos uma emoção que não está adequadamente processada. Este processamento emocional, para dar como exemplo, é uma das questões que nós trabalhamos em terapia com técnicas específicas para processamento emocional. Nós podemos dizer, então, mas isso é um movimento para a aceitação. Sim, em última linha, quando nós dizemos, tens que aceitar a emoção, ou tens que aceitar o que aconteceu.
Parece fácil, dito desta maneira. Na realidade, a aceitação, dizem alguns autores, tem uma espécie de qualidade de um salto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos trabalhando para trás e para a frente a ideia de revolta, que está muito associada. Se nós olharmos para a revolta é uma emoção desadaptativa ou tendencialmente desadaptativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não nos dá jeito nenhum. Dizendo desta maneira, quer dizer que ela está lá a cumprir uma função que está a dizer eu não sou capaz de processar outras camadas de emoção que estão aqui a acontecer sobre este acontecimento que eu tive. Por exemplo, a tristeza. Uhum. Por exemplo, a culpabilidade que eu posso sentir. Por exemplo, a vergonha que eu posso sentir. Ou seja, podem haver camadas de outras emoções, que são as tais perguntas ou são as tais questões que o psicólogo vai trazer que vão ajudar, digamos, a fazer surgir e a começar a dar sentido a outras emoções que estavam, que precisavam de espaço, para que a revolta possa começar a diluir-se, criando espaço para emoções que vão transformar esta revolta em, por exemplo, tristeza. Na ideia de aquilo que se perdeu. Mas é tão doloroso, é tão difícil eu estar em contacto com esta tristeza que a revolta quase que cumpria uma função protetora, apesar de trazer sofrimento. E isto é muitas vezes o que nós percebemos num processamento emocional. É como se o sofrimento em que estamos, de alguma maneira, está a cumprir uma função a propósito de outras necessidades que nós temos e que não estamos a conseguir, no fundo, aceder de uma forma mais saudável. Não sei se isto está claro para quem nos está a ouvir, ou seja, estava a falar, não sei, a Mariana sente que aquilo que eu estou a dizer está a fazer algum sentido? Eu acho que está a fazer algum sentido, sim. Algum. Algum sentido, todo, todos os seus. Sentido? O que é que é preciso para fazer mais sentido? Sim, eu acho que está a fazer todo o sentido, no fundo, e até posso devolver aquilo que eu estava aqui Ok. a pensar. Estava a pensar nesta questão que nós muitas vezes temos muitas emoções dentro de nós e não conseguimos bem perceber o que é que realmente está a acontecer. E, portanto, categorizamos tudo como é tristeza, é felicidade, e perdemos aqui um bocadinho esta capacidade de encontrar as nuances dentro das nossas emoções. E aquilo que o Nuno, no fundo, me parece que estava a trazer é que a terapia, no fundo, ajuda as pessoas a perceberem que função é que cada emoção estava a preencher, até identificar, em primeiro lugar, essa emoção no corpo, não é? E a conseguir transformá-la. De alguma forma, não ficar ali bloqueado naquela revolta, como o exemplo que trazia, e conseguir passar um passo em frente. Ok, se calhar esta revolta estava-me a proteger de qualquer coisa e aquilo com o Uhum. qual eu preciso de estar agora é a tristeza. E ao estar com Uhum. essa tristeza, é mais um passo em frente. Isso, e depois se calhar voltamos outra vez à revolta. Ou seja, esta dança de processamento das emoções é algo que exige, uma componente técnica, nomeadamente disto que a Mariana estava a dizer, portanto, a simbolização do corpo, perceber o que é que estamos a simbolizar. Por exemplo, as pessoas estarem com muitos pensamentos, mas terem dificuldade muitas vezes em sentir, e nós podemos pensar, ok, isto está a ser mais fisicamente vivido, ou seja, uma pessoa que sente emoções avassaladoras precisa de um tipo de intervenção. Uma pessoa que sente que tipicamente está com muitos pensamentos, mas tem pouco acesso à ideia das emoções, precisa de outro tipo de intervenção. E agora, enfim, porque o vídeo já vai longo, e acho que era importante terminarmos fazendo a ponte com o que dizíamos, que é o psicólogo faz o mapeamento do que está a acontecer, quer seja de um ponto de vista de perturbação, quer seja de um ponto de vista de processamento emocional ou do que poderá estar em causa nestas necessidades não satisfeitas, não atendidas ou não reguladas da forma ideal para aquela pessoa naquele momento. E através desse mapeamento vai definir e vai com a pessoa definindo objetivos e lógicas de intervenção. O que é que vamos fazer? Porque é que estamos a fazer? Que exercício vamos fazer aqui em sessão? E há propostas de tarefas, não é? Isto que estávamos a dizer agora, há um exercício chamado focagem, por exemplo, que é um exercício em que a pessoa vai trazer uma situação, vai descrever qualquer coisa que está a acontecer e tem uma sensação vaga, não consegue dar a noção clara do que é que está a acontecer em termos emocionais. E o psicólogo treinado vai ajudá-la a simbolizar, a perceber qual é a emoção, estas tais camadas, a perceber se estamos aqui perante uma tríade emocional em que culpa e vergonha e revolta estão ali num jogo difícil. Vai dar espaço para cada uma delas poderem ser expressas, perceber que interrupções existem, porque muitas vezes nós temos interrupções às emoções, nós temos partes de nós em conflito, portanto,
a beleza da psicoterapia é a beleza de trabalhar esta noção complexa destas partes que foram estudadas repetidamente com protocolos, com lógicas que nos ajudam a perceber porque é que fazemos o que fazemos. E por isso dizemos que tem ciência, porque senão não era possível. Era estar a adivinhar, uh, e muitas vezes aí sim um prejuízo real para pessoas que parecem traumatizadas em sessão com processos que fizeram com muito pouca ciência à mistura. E com esta noção que nós temos vindo a trazer na oficina de psicologia, que é de um lado de ciência, do outro lado de humanidade. Ou seja, a noção de há dor ali. Portanto, o sofrimento que há pouco eu dizia que pode estar a proteger de dor, de perder algo que não se quer perder porque é profundamente doloroso. E, portanto, a focagem e várias outras técnicas e tarefas que nós fazemos no mapa de intervenção vão ajudando a estar com a pessoa para que ela se sinta com confiança na relação do psicólogo que tem à frente, que é, no fundo, a relação que vai permitir essa transformação. A psicoterapia requer esta relação, esta segurança, esta confiança, para haver este acesso à emoção, para poder transformar, para poder haver saúde. Certo. E, portanto, nós queríamos dizer neste mês de outubro de saúde mental que é a beleza deste processo, cheio de ciência e cheio de humanidade, que nós temos muito medo que as pessoas, por vezes, se sintam frustradas, culpadas, a acharem que está tudo na mão delas e com um peso enorme em algo que, de facto, sozinhas vai ser muito difícil conseguirem fazer. E, portanto, estamos deste lado, obviamente, para ajudar neste processo. E pode ser que possamos fazer mais vídeos destes também para ajudar as pessoas a refletirem sobre isto e a refletirem também sobre este espaço de psicoterapia que tem esta magia de ser numa sala fechada, em que a confidencialidade é absoluta e, portanto, é muito difícil as próprias pessoas saberem então, mas afinal, o que é que se passa naquela conversa entre duas cadeiras, que é muito mais do que uma conversa. Neste caso, uma Certo. conversa entre duas cadeiras, porque é uma outra técnica e foi aqui uma brincadeira para psicólogos que nos estejam a ouvir, que sabem que existe uma técnica que é colocar um diálogo de duas cadeiras como forma transformadora. Enfim, as pessoas que possam vir pelo menos uma primeira consulta para talvez saberem um pouco mais do que é que aqui se passa e como é que se trabalha e como é que as podemos ajudar desse aspecto. Certo. Obrigada pela reflexão. Obrigada por terem estado connosco Obrigado, até ao Mariana, porque final. preciso de si para que nós consigamos estruturar de facto aqui algo que possa ser útil. Portanto, obrigado também, Mariana, por ter olhado para as perguntas que nos trouxeram, porque tem estado a escrever as newsletters que permitem às pessoas também sentirem este espaço de relação com elas. Portanto, obrigado também, Mariana, por estarmos a conseguir Obrigada. trazer este espaço para as pessoas. Está bem? Boa, é um gosto. Obrigada. Até breve. Até breve. Até breve, às pessoas. Então. Tchau, Até tchau. breve. Tchau, tchau.